Olá pessoal, estamos aqui hoje nesse episódio com duas pessoas que vão nos ensinar muito. Sejam bem-vindas, Gabi e Tainara, da empresa Crédito para a Fazenda, mais uma empresa parceira do grupo SG Agronegócio. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada. Obrigado, Kleber. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu tô aqui nervoso, né, falando com vocês, muito conhecimento. Pessoal, hoje a gente vai saber tudo sobre crédito para fazenda. Meninas, falem um pouco aí sobre o que é a empresa Crédito para a Fazenda, o que a empresa Crédito para a Fazenda faz. Abre um coração aqui para nós. A nossa empresa ela começou faz 2 anos, que a gente teve essa extensão da SG. Então, ela é mais focada direto para o agricultor, que busca crédito para compra de fazenda, para capital de giro, para quitação de algumas dívidas. Então, ela é mais específica mesmo para o agronegócio, para o produtor rural. E nós temos alguns diferenciais, que são questão de taxa, o atendimento personalizado e pagamentos também mais facilitados. Que legal, então quer dizer o seguinte, o agricultor que está precisando de um crédito para comprar uma terra, aquele agricultor que ele arrenda a terra e ele quer comprar uma terra, ou aquele que não tem terra e quer comprar a primeira terra, ou aquele que não é agricultor e quer comprar a terra, é o crédito para a fazenda, vai resolver a situação dele. Isso aí. Que legal, bacana. E me diz uma coisa, Tainara e Gabi, e hoje qual que é a linha de crédito que vocês utilizam para esse agricultor comprar a terra que ele quer? A linha de crédito ela vai depender muito da necessidade do cliente. Sim. Então a gente faz um filtro antes para entender o projeto dele, qual é a garantia que vai ficar na negociação, o cadastro dele. Então tudo isso interfere na hora da gente apresentar a melhor alternativa tanto da instituição financeira quanto na linha de crédito que a gente vai trabalhar. Sim. Então vai depender muito do que é que o cliente realmente está buscando. Na verdade, então, vocês fazem uma análise para ver qual que é o perfil do cliente e baseado nesse perfil, vocês fazem um trabalho de médico, então, mais ou menos assim. Isso. Fazem lá uma análise, fazem os exames e aí depois vocês receitam o remédio certo. Exato. É mais ou menos isso. E hoje, no dia a dia, existe muita demanda de pessoas querendo crédito para comprar terra, enfim, capital de giro. A gente vê algumas notícias aí que vê que o setor agro vem passando por uma limitação de crédito, né? Depois das últimas atualizações que a gente teve aí do governo, enfim, como os bancos eles estão mais restritos para a liberação de recurso, então a gente vem buscando outras opções, né? Vem buscando outras alternativas para conseguir apresentar para o cliente e conseguir entregar a melhor opção em linha de crédito para ele. Sim. Então, por isso que a gente tem hoje várias opções de linhas de crédito. Nós temos o financiamento, tem o consórcio, uma operação estruturada, tem fundos de investimento. Então, são várias opções que a gente consegue direcionar melhor conforme a demanda e a necessidade do cliente, né? Sabe que legal que tu falou aí sobre consórcio estruturado, de repente vocês saibam, e é bom a gente compartilhar aqui com quem está nos assistindo. Ano passado, o sistema de consórcio, ele movimentou 300 bilhões em crédito. E desses 300 bilhões, 200 bilhões foi para o segmento de imóvel. E existe uma estimativa que desses 200 que foram para imóvel, 80 bilhões, então estou falando de 40% de tudo que tem de consórcio, foi liberado para o setor agro. E exatamente para o setor agro, em virtude de existir essa necessidade, essa limitação de crédito. E um dos pontos que fizeram aumentar essa movimentação é exatamente por causa de taxas. Porque a gente vê hoje que a taxa Selic está alta, taxas de juros cada vez maiores e as linhas, tanto para o urbano quanto o rural, que é o caso de vocês, vem tendo uma limitação. Tu falou uma coisa, Gabi, que eu queria entender um pouco, e é legal vocês duas falarem, vocês podem ficar bem à vontade, porque tu falou uma palavra que se chama consórcio estruturado. E isso é diferente que um consórcio normal, né? Porque o que eu penso, se tu vai fazer uma casa, existe uma casa
com uma estrutura, com um projeto. É diferente que tu fazer uma casa sem projeto, porque se tu faz uma casa sem projeto, tu não sabe se aquela viga é a melhor viga, tu não sabe se aquela fundação é a melhor fundação, tu não sabe se a parede que tu vai fazer tá no lugar certo, porque ela não tem uma estrutura e não tem um projeto. E o que seria o consórcio estruturado que a Crédito para Fazenda, junto com a SG Agronegócio, trabalha? Explica para nós um pouco aí. A nossa empresa ela faz uma assessoria de crédito, né? Então, qual que é a diferença do consórcio tradicional e da operação estruturada dentro do consórcio? O consórcio tradicional é aquele consórcio que tu vai pagando as parcelas todo mês e aguarda somente pelo sorteio, né? Então, tu não tem uma previsão de liberação desse recurso. Pode ser que tu seja contemplado ali no início do plano, assim como pode ser que leve até o final do grupo para liberar o recurso para o cliente. A operação estruturada, ela é diferente porque a gente faz análise antes de iniciar a operação. Então, quando eu entro em contato com o cliente, eu já verifico qual que é a urgência dele, para que ele precisa do recurso. Então, a gente filtra todas as demandas dele. E aí, no momento que eu for apresentar a proposta para ele, eu já vou verificar a questão do grupo, a questão de lance, o quanto vai ser necessário ofertar de lance para ter essa contemplação, né? Outro benefício que a nossa empresa ela tem é a oferta de lance autofinanciada. Que legal. Então, ele não vai precisar desembolsar esse lance para estar ofertando ali dentro do grupo, né? A gente contrata um valor superior ao que ele precisa, para essa diferença já estar descontando e ofertando como lance para estar conseguindo essa liberação de recurso de forma mais rápida. Entendi. Tá, então, por exemplo, vamos lá. O consórcio tradicional, eu entro no consórcio e eu tenho que ir pagando para ser contemplado. E eu dependo de sorte. Para isso, né? Porque é sorteio. Ou, para aquelas pessoas que têm pressa, ela pode dar um lance. Só que às vezes a pessoa entra no consórcio e ela não sabe o quanto de lance tem que dar e nem quando, né? Porque às vezes tem o quanto e tem o quando dá. E às vezes tem o como que ela vai dar esse lance, né? E o que tu tá me falando aqui, que na verdade o crédito para a fazenda, ela faz uma estruturação disso. Tu vê, na verdade, então, a necessidade desse cliente e tu vê a condição dele também, né? Porque Exato. Tu tem que saber se ele tem condição, que a gente sabe hoje também que não adianta a pessoa querer, né? Às vezes tem pessoa que ela quer comprar uma terra de 10 milhões, né? Mas a condição dela é comprar um terreno 10 por 10. E aí isso, o crédito para a fazenda tem que ter essa consciência também de poder trazer a pessoa para a realidade. E como que é esse negócio que tu falou de financia o lance? Isso quer dizer que o quê? Na verdade, eu não preciso ter o recurso para dar o lance. Explica um pouco mais se tu quiser também, Tainara. Que é até legal para as pessoas poderem entender, porque ainda existe muita visão que o consórcio, eu vou entrar no consórcio, eu vou pagar, eu vou ficar até o fim pagando, né? E você que está nos assistindo, é importante saber isso. O consórcio não é isso. O consórcio ele é um meio para te realizar aquilo que tu precisa. E hoje existem várias alternativas aonde você consegue, sem ter recurso, né, conseguir levantar o capital que tu necessita para comprar o que tu quer. E aí a pessoa acha que ela vai entrar e vai depender da sorte. Ou ela diz assim, olha, sabe o que eu vou fazer? Eu vou me preparar para conseguir um dinheiro para dar de lance. Só que aí ela nunca consegue o dinheiro, ela nunca está preparada. Se ela nunca está preparada, o que acontece com ela? Ela nunca vai comprar nada, né? E tem uma frase que eu uso muito, que sonho sem ação é ilusão. As pessoas têm sonhos. Eu tenho um sonho de comprar uma terra, eu tenho um sonho de comprar uma casa, eu tenho um sonho. Puxa, que legal. Mas se eu perguntar para a pessoa que está na rua ali atirada pedindo comida, ela tem um sonho. A pergunta não é essa. Qual ação que tu está disposta a fazer para realizar esse teu sonho? Porque se a pessoa não tem uma ação para realizar o sonho dela, ela está vivendo de ilusão. Eu tenho um sonho de ser piloto de avião. Eu nunca vou lá fazer o curso para ser piloto de avião. Eu não entendo o que um piloto de avião tem que fazer. Eu vou estar com 100 anos, eu tô com um sonho, meu sonho é ser piloto de avião. É mentira, eu sou um lunático, eu tô sendo iludido. E é importante isso, né? Tu falar aí e falar até pra pessoa entender como que ela precisa realmente só esperar da sorte, porque ela fica contando uma história para ela. Existe uma possibilidade dela conseguir esse crédito sem ela ter o recurso para dar de lance e não depender de sorteio? Sim. Fica à vontade, Tainá. Existe sim. Hoje o cliente, quando ele vem até nós, a gente explica do consórcio, ele já pensa, eu vou ficar pagando anos e esperando a sorte para ser contemplado. Quando a gente apresenta o projeto da operação estruturada, que é aquela que a gente vai estudar
o grupo que a gente vai participar, a média de lance que vem sendo ofertada. A gente explica para ele que esse lance a gente consegue autofinanciar para ele, para o cliente não precisar tirar dinheiro do bolso para pagar esse lance por fora. Então, mediante a análise dos documentos do cliente, a gente vai mandar para a administradora. Em cima disso, a gente vai montar a simulação. Nessa simulação, a gente vai apresentar o projeto para ele, no qual a gente vai autofinanciar todo o lance. Então, é um lance acima da média, né, dos meses anteriores, justamente para ter a contemplação mais rápida. É esse trabalho que a gente faz para apresentar para que o sonho do cliente se realize, né, que ele não fique dependente lá de anos esperando a sorte e sim antecipar a liberação do recurso para ele. Olha aí que legal. Então ele pode conseguir o crédito sem depender do sorteio. Porque tem pessoas, eu sou uma dessa pessoa, que nem no Paro Ímpar aqui, se eu fizer, eu vou conseguir ganhar. E aí sorteio não dá, né? A gente precisa o quê? Precisa conseguir uma alternativa. Tá, e me diz uma coisa, existe alguma diferença de custo, por exemplo, para captar esse dinheiro no sistema de consórcio, tá? Entre pessoa física e pessoa jurídica? Essa é a primeira pergunta. Se existe uma diferença entre ser pessoa jurídica e pessoa física. Precisa ser agricultor para poder captar esse recurso? Porque, por exemplo, não sei se é do segmento de vocês, mas a informação que eu tenho, por exemplo, a pessoa quer comprar um caminhão, tá? Se ela for no banco querer comprar um caminhão, não basta ela ter um crédito bom. Ela tem que ter um perfil de caminhoneiro ou de uma empresa de transporte. Se vou eu, Kleber, lá, que tem uma carteira de moto, eles não vão me dar um crédito para vender um caminhão. E para o agronegócio, a pessoa precisa ter esse perfil? Pode, por exemplo, o seguinte, olha só, eu não sou agricultor, mas eu tenho um sonho e eu tenho ação de querer comprar uma terra. Vocês conseguem me ajudar? Então são duas perguntas. Existe diferença entre física e jurídica para captar recurso, entre taxa e prazo? E existe diferenciação ou tem alguma restrição se eu não sou do agro e eu quero comprar uma terra e eu possa comprar? Responde uma a cada uma, né? Para fazer aqui, né? Uma duplinha, né? A pessoa física e jurídica não muda, né? Nem valores e nem taxas. Essa é uma pergunta que a gente recebe muito frequente também, né? O que muda é realmente a documentação que a gente precisa para fazer a pré-análise. Mas questão de valores, indiferente. Se for pessoa física, pessoa jurídica, a taxa vai ser a mesma. Não tem restrição? Não. Então, se tiver lá o tio João, que ele tem o sonho e tem a ação de querer comprar terra, ele pode, mesmo que ele não tenha terra, né? Então, olha só que legal isso. Quer dizer que o tio João, que não é agricultor, e ele tem uma disposição de tomar uma ação, ele pode comprar terra, enquanto o Paulo, né? Ou na verdade o José, né? Eu tenho um amigo meu que se chama José do Egito, e ele o quê? Ele tem sonho, mas ele não tem ação. E aí o que vai acontecer? Esse cara, se ele é do agronegócio, ele não vai comprar terra. Olha que legal. Vê que tem que é legal a gente conversar isso aqui, porque existe uma palavra num princípio milenar que eu acredito que fala bem assim, a fé sem obras é morta. Quer dizer que não adianta a pessoa falar e a pessoa não ter ação. Não adianta a pessoa querer e a pessoa não tomar uma atitude, né? E a segunda pergunta, tu lembra ou já esqueceu? Tu respondeu agora. Mas vamos lá, pergunta aí, responde tu. Se qualquer pessoa podia... Não, exemplo assim, quando eu digo qualquer pessoa, no sentido, não, tem... eu vejo, por exemplo, médico. Tem médico que quer comprar terra. Sim. Ele pode comprar? Pode. Qualquer pessoa, ela tendo a vontade e a condição, digamos assim, de ir em busca dessa realização do sonho, ela pode comprar, não tem nenhuma restrição. Agora, tem o perfil do cliente que tem que estar no agronegócio? Não. A única coisa que a gente sempre pede é a questão de faturamento, né? Se o cliente ele tem condições de levantar esse recurso, por exemplo. Porque não adianta o cliente ele querer buscar um imóvel de 1 milhão com uma renda de R$1.000 por mês. Ah, isso é legal. Isso é legal. Então, vamos lá. É para todo mundo, mas não é todo mundo que está disposto e tem a capacidade de pagar. Então, isso é uma coisa importante do pessoal saber. A pessoa que quer comprar uma terra, ou quer fazer... Ele está falando aqui de compra de terra, tá? Depois a gente fala de capital de giro.
ela tem que ter capacidade de pagamento. Tem que ter capacidade de pagar. Então, aquele negócio assim, Gabriela, assim, ó, não, mas sabe o que acontece, Gabriela? Eu quero uma terra de 10 milhões, porque depois que eu tiver a terra, eu vou ter condição de pagar. É igual aquele detalhe seguinte, a pessoa vai no médico, né, e ela diz assim, aí o médico receita o remédio pra ela, e ela diz assim, não, é o seguinte, depois que eu melhorar, eu tomo remédio. No consórcio não existe isso. Não, a pessoa tem que ter condição de pagar. Tem que ter condição de pagamento, até pra gente conseguir, voltando lá na nossa outra conversa, conseguir autofinanciar o lance, né? Sim. Então, quando o cliente, como ele não vai ter o recurso para ofertar esse lance, a gente vai precisar autofinanciar esse lance para ele precisa ter um faturamento pra gente conseguir comprovar que ele tem condições de pegar esse recurso, né? Sim. Por isso que é muito importante a pré-análise. O cliente mandar a documentação, a gente mandar para a instituição financeira, até para a gente saber o quanto vai liberar, né, de valores e quais são as taxas que vão ficar. Sim. Vocês fazem uma pré-análise antes, não é aquele negócio, vem aqui, vamos fazer, não. Faz uma pré-análise. Até porque vocês são uma empresa de crédito, né? O foco de vocês é liberar o crédito, né? E o cliente que quer... Ele está com dificuldade, por exemplo, de pegar lá o plano safra para plantar. Que hoje o agricultor, ele, pelo que eu sei, ele vai lá e pega o dinheiro esse ano para pagar depois da safra, né? É isso que ele faz. E a gente vê diversas notícias aí falando que o plano safra trancou, ou tem pouco recurso, tem vários agricultores aí que a gente vê que estão de mãos atadas, sem conseguir levantar o recurso necessário para eles poderem fazer a próxima plantação. Vocês conseguem ajudar esse agricultor? Conseguimos sim. Aí a gente consegue levantar um capital de giro, né? Só que é necessário deixar um imóvel como garantia. Um imóvel ou algum outro bem que o cliente ele tenha. Então a gente aliena o imóvel dentro do consórcio ou dentro de outra modalidade de crédito e levanta o recurso em cima desse mesmo imóvel. Outro benefício que a nossa empresa ela tem é a questão do pagamento anual, né? Legal. Então, o plano safra, ele tem que você pega o recurso e depois você paga. Sim. No consórcio, por exemplo, ele vai iniciar os pagamentos ali mensais até ter a liberação total do recurso e após a liberação do recurso, o próximo pagamento do cliente, ele pode ser no próximo ano. Então, tem esse benefício também de pagamentos anuais. Então, na verdade, depois que ele contempla, ele consegue ficar um ano sem pagar. Um ano de carência, digamos assim. E me diz uma coisa, todas as instituições que vocês trabalham, elas aceitam imóvel rural? Não. Não é todas as instituições que aceitam imóvel rural e não é todas as instituições que têm essa possibilidade do pagamento anual. Sim. Então, por isso que a gente tem que filtrar antes a necessidade do cliente. Se for para ele uma regra, eu só consigo pegar o recurso. Sim. Se for pagamento anual, a gente filtra dentro das instituições que aceitam isso. Sabe o que é legal ter também pra gente falar aqui para as pessoas que estão nos escutando? Porque às vezes as pessoas pensam assim, esse negócio aí não existe, consórcio é furada, consórcio não é seguro, né? E são duas perguntas, que é o quê? É seguro? Então, acho que é legal vocês falarem aqui pro pessoal se o consórcio é seguro. E depois de vocês falarem algumas instituições que vocês trabalham, porque às vezes as pessoas acham que as instituições que trabalham não existem. Então, é seguro esse sistema de consórcio? Ele é garantido por quem? Ele é fiscalizado? Como é que é? Fala um pouco para nós aí. As instituições que a gente trabalha são todas fiscalizadas pelo Banco Central. Então, o cliente hoje ele tem a segurança que todo e qualquer pagamento que ele fizer vai ser direto para a instituição que vai liberar o recurso. Então, ele não vai fazer o pagamento para a Gabriela, nem para a Tainara, nem para a SG, e sim para a instituição financeira. Então, ele tem essa segurança que a gente sabe hoje que o cliente vem muito receoso com a questão de golpes na internet, que faz pagamento para pessoa física. Então, aqui não. Ele vai fazer o pagamento direto para a instituição financeira que vai liberar e ele tem a segurança que a gente é fiscalizado pelo Banco Central. Isso é legal, né? De quem está nos escutando, que o quê? O cliente não paga nada para vocês. O cliente paga por uma instituição que é fiscalizada e garantida pelo Banco Central. Fala aí 3, 4, 5 instituições que vocês trabalham, porque vocês trabalham com quantas instituições hoje? 18 instituições. 18. Nós trabalhamos com a Zema, com a KSK, com a Âncora, com a
Caixa, eu vi também, né? Isso, aí depois tem isso, as administradoras de banco, aí a administradora Caixa, Banco do Brasil, Santander, Itaú, então tem uma infinidade. É legal falar, porque às vezes as pessoas acham que, isso aí, mas que instituição é? Tem mais de 20, né? Eu tive conversando outro dia aí, tem mais de 20 instituições e todas aí fiscalizadas, né? Sim. Me diz uma coisa, e prazo de pagamento? Hoje a pessoa que ela quer lá comprar uma terra, qual o prazo que ela tem para pagar? Hoje, exemplo, a gente vê o financiamento rural, o urbano, ele tem um prazo e tem uma taxa. Hoje, para pegar o crédito e comprar uma terra, qual que é o prazo de pagamento e as taxas a média, que são atribuídas ao mercado de vocês? O prazo de pagamento, ele gira em média ali de 15 a 20 anos. Então é um prazo de pagamento bem longo que a gente consegue, né? Claro que vai depender do perfil do cliente. Sim. E se ele quiser, por exemplo, um prazo menor, eu preciso levantar um capital de giro só para mim, não preciso de um prazo longo de pagamento. Aí a gente consegue reduzir esse prazo. Mas geralmente o prazo é de 15 a 20 anos. E as taxas, elas partem de 3% ao ano. Então é uma taxa bem, 3%? Bem atrativa. Me diz uma coisa, Gabi Tainara, que quem escuta sempre vai ter essa dúvida. Eu entendi que o lance eu vou financiar, que eu não vou depender de sorteio, mas em média, eu sei que vocês têm que fazer uma análise, tá? Uma análise. Quanto tempo se eu quiser comprar uma terra lá de 5 milhões de reais e eu tenho um recurso, existe um tempo para eu poder pegar esse crédito? Não existe um tempo? Qual que é mais ou menos a ideia? Eu sei que cada caso é um caso, mas acho que é legal a gente mais ou menos passar a ideia. Me fala um case de sucesso de vocês, de um cliente de vocês. Olha, eu tenho um cliente João que, enfim, pro nosso telespectador ter uma ideia, porque às vezes ele ainda acha que o consórcio é algo demorado. Depende do valor. Vamos dizer assim, a gente tem um cliente ali que buscava 10 milhões para aquisição de uma fazenda. A gente conseguiu liberar esse recurso para ele em 3 etapas, certo. Tá? 30, 60 e 90. Então vai depender muito do valor que ele busca, né? Então hoje a gente trabalha com valores de até 200 milhões por CPF ou CNPJ. Então é mais ou menos nessa média, 3 etapas. Então, me diz uma coisa, na visão de vocês, qual que é a maior dificuldade ou o maior desafio que vocês têm para poder ajudar o agricultor? Porque vocês têm uma ferramenta aqui que é para mudar a realidade dele, porque não são todos que querem. Qual que é o maior desafio em fazer ele acreditar e querer esse negócio? Eu acho que na questão do consórcio é as frustrações que o cliente ele já teve. Sim. Pela questão de que no banco, por exemplo, quando tu vai lá para liberar um custeio, por exemplo, o gerente do banco ele empurra um consórcio junto para bater meta. Sim. E aí o cliente já teve experiência ruim com o consórcio, sabe que ele acha que ele vai ter que ficar esperando da mesma forma do banco, ele vai ter que pagar a parcela lá todo mês e nunca vai sair esse recurso. Então a gente tem um pouco de dificuldade do cliente entender e aceitar essa nova modalidade do consórcio. Sim. Então é uma mentalidade. Exatamente. Acho que é isso que é a nossa maior dificuldade, né? É explicar para o cliente e mostrar que realmente funciona. Então a gente manda a simulação, a gente manda a planilha de lance, a gente desenha o projeto para ele para mostrar que o nosso trabalho é diferente daquele tradicional, aquele bancário, que, sim, como a Gabi disse, que o gerente vende junto, né, vende da casada. Sim, é que o gerente do banco, ele é gerente do banco, ele vende seguro, ele vende financiamento, ele vende home equity, ele vende capitalização, ele vende previdência, ainda mais o consórcio, e ainda ele tem meta para abrir conta. Então, é aquele detalhe que eu sempre falo, né? O que é mais assertivo e qual que é a agenda que está mais lotada? Do médico especialista ou do clínico geral? O clínico geral é mais barato e tu vai lá e tem um monte, agora o especialista tem pouco. Então o gerente do banco, ele é um generalista, ele é um clínico geral, ele faz tudo, mas ele não é especialista em consórcio. Até porque o consórcio nos bancos é algo mais recente, né? A gente vê que nos últimos anos, em virtude desse crescimento que os bancos viram, que várias pessoas deixaram de fazer financiamento para fazer consórcio, eles começaram a investir no sistema de consórcio, porque ele fala, cara, esse cliente está aqui comigo, ele está indo na rua buscar. Eu vou tentar trazer ele para cá. Só que não tem o atendimento personalizado que vocês fazem. Me diz uma coisa, todo esse atendimento personalizado que vocês fazem, vocês pegam um cliente do início, vão até o fim, estudam, fazem esse consórcio estruturado.
tem algum custo do cliente junto com o crédito para a fazenda que o cliente ele tem que pagar? Tem alguma assessoria que o cliente paga para vocês? Uma consultoria que o cliente paga? Como é que é a remuneração de vocês junto a esse cliente? O cliente ele não tem custo nenhum com a nossa empresa, então a gente presta essa assessoria para o cliente, mas não cobramos nada por isso. A nossa remuneração ela é a partir do momento da contemplação do cliente. Então, no momento que ele está contemplado, está com o bem alienado, liberou o recurso, aí sim a administradora nos remunera pela liberação do crédito. Legal. Eu estava vendo nas redes, vocês vão em algumas feiras também, né? Tem isso, né? Sim. Vocês estavam nessa última agora, aquela lá é Agroteams. Não, mas tinha uma outra, AgriShow, né? Show também em São Paulo. É legal, né? É legal o nosso telespectador saber aonde vocês estão, né? Para eles procurarem vocês. Meninas, eu quero agradecer vocês aqui por esse bate-papo, tá? Eu entendi várias coisas aqui que ficou muito importante, que o atendimento de vocês é personalizado, entendi essa parte do consórcio estruturado e eu fico feliz de trocar essa ideia de estar aqui sempre aprendendo. Mesmo eu tendo 24 anos já no segmento, todo dia a gente aprende. Quantos anos tem, Tainara? Eu tenho 30. 27. Não, eu tenho quase. De venda eu tenho 28, não. Então eu sou mais velho de venda que tu, Gabi. E a gente tá todo dia aprendendo aqui, porque a moral da vida é a gente sempre estar aprendendo um com os outros, né? E antes da gente finalizar, eu quero que vocês façam as considerações finais de vocês aí, mandem um recado pro nosso telespectador. Fiquem à vontade para falar, aqui vocês são livres, tá? Aqui essa nossa troca de ideia, ela é viva, a gente não segue um padrão, ela é viva. O que tu tiver vontade de falar, tu pode falar, e o que tu tiver vontade, tu pode falar. Fique à vontade e fale aqui pro nosso telespectador o que tu quiser. Pessoal, então se vocês têm dúvidas em relação à linha de crédito ideal para conseguir fazer a compra do imóvel, o capital de giro que vocês precisam, alguma dúvida relacionada ao nosso trabalho também, entre em contato, façam solicitação, chamem nós no WhatsApp, que a gente está à disposição para esclarecer todas as dúvidas e auxiliar no melhor atendimento. E obrigado, Kleber, pela conversa. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Deixa as redes sociais de vocês aqui. Nosso Instagram é @crédito-para-fazendas. E dentro do Instagram tem o link que vai direto para o nosso site e direciona também no nosso WhatsApp. Meninas, gratidão e em breve estaremos trocando ideia de novo aqui. Pessoal, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Um abraço.